Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos aí a mais um momento das nossas aulas de geografia, o final, né? Tudo tem um fim, tudo acaba, né? Sou o professor Jefferson, vou estar com vocês nesse momento, né, de revisão aí dessa unidade 4, essa é a nossa aula 28, onde nós vamos finalizar o módulo de geografia, das nossas aulas de geografia, para fazermos aí a última avaliação, beleza, pessoal? E também relembrar muitas coisas que nós vimos aí ao longo desse componente, desta ciência, desta matéria, desta disciplina, seja lá qual for o nome, tão bacana como é a geografia, tão importante, né, como é a geografia. Vamos lá. Pessoal, a ciência geográfica, como a gente sabe, ela tem essa importância de permitir com que a gente analise situações aí da sociedade, analise algumas situações que envolvem a tecnologia também, mas que envolvem alguns acertos, né, entre as pessoas, as organizações, entre os seres humanos de maneira geral, como que as pessoas estão usando isso aqui, né, que a gente chama de planeta. Tá todo mundo tentando viver aí cada vez melhor. Algumas pessoas não têm essa possibilidade, algumas pessoas têm essa possibilidade, e cabe a gente aqui nas nossas aulas de geografia entender como está acontecendo, né? Já que a gente, de certa forma, não consegue resolver todos os problemas do mundo, a gente precisa pelo menos entender que situações são essas e como elas funcionam, né? Para a gente poder já ter, né, uma opinião formada, criar uma opinião, entender quais são os possíveis caminhos da sociedade. Então isso, pessoal, principalmente no ensino médio, é muito importante a gente perceber o quanto que é importante a gente saber o que está acontecendo por aí, né? A gente vive numa cidade, a gente vive num município, nós temos o nosso núcleo familiar, mas o nosso mundo, coisas que acontecem na nossa casa, elas também são resultados de decisões que às vezes estão vindo lá de longe. E é isso que é importante a gente sempre entender. Então, ao longo de todo esse módulo de geografia, a gente entendeu, compreendeu diversas situações, né, que envolvem desde a análise de mapas para entender a realidade, até momentos mais recentes, quando a gente tentou entender agora, nessa unidade 4, características mesmo da sociedade, né? A gente viu alguns dados, por exemplo, da população geral. Nós sabemos que o nosso planeta, como a gente vai ver na próxima tela, nossa primeira tela da nossa revisão, o nosso planeta ele já passou da quantidade de 8 bilhões de pessoas. Esse número já está subindo, né? Já está em torno de 8 bilhões e 200 milhões de pessoas. Tem uma quantidade muito grande de seres humanos existindo aqui nesse planeta, todo mundo querendo viver bem, todo mundo querendo viver o máximo possível, todo mundo querendo que seus problemas sejam resolvidos. E ao mesmo tempo que eles são resolvidos, outros problemas acontecem. Então todo mundo tem essa trajetória de vida que tem que tentar viver da melhor maneira possível. O problema é que nem todo mundo, aliás, ninguém vive de maneira 100% igual. Todo mundo tem características diferenciadas. E uma das diferenças que existem aí no mundo é, primeiro de tudo, onde a gente está, onde a gente vive. Quando a gente pega todas essas 8 bilhões de pessoas aí e tenta entender onde essas pessoas estão vivendo, existindo, a gente consegue separar pelos continentes nesses dados que a gente está vendo aí na tela, né? Quando a gente observa, por exemplo, a quantidade de pessoas por continente, né, por região, por área do nosso planeta, a gente vê que o continente asiático tem mais da metade da quantidade de pessoas que vivem no mundo. Então é a Ásia a maioria das pessoas a maioria das pessoas que existem estão vivendo nessas áreas aí do planeta, né? O território brasileiro, que está aqui na América Latina, né, tem cerca de 600 milhões de pessoas, né, compartilhando essa região aqui do mundo. Beleza, pessoal? Então, a área mais populada, que tem a maior quantidade de pessoas vivendo, é a área do continente asiático. Quando a gente vê também por país, a gente também consegue separar isso, né? Como a gente vai ver aqui nessa grande tabela, né? A gente consegue ver que existe países onde uma grande quantidade de pessoas está compartilhando o mesmo país, né? A Índia, atualmente, né, período recente, né, já nos últimos anos, ela passou a ser o país com a maior quantidade
de pessoas morando em números absolutos, né? Mais de 1 bilhão 400 milhões de pessoas. Durante muito tempo, pessoal, a China é que foi o país com a maior quantidade de pessoas. Nas aulas de geografia, né, a gente sempre falava, é a China é o país mais populoso do mundo. Durante anos foi assim, né? Mas muito recentemente houve essa troca, sinal de que a sociedade ela está mudando, ela sempre passa por mudanças, né? A sociedade, de maneira geral, passa por várias mudanças. Uma delas é a própria quantidade de pessoas, né? O Brasil aí está entre os 10 países, né, com uma quantidade aí de habitantes, né? Então, a ideia é que quanto mais pessoas estiverem morando em determinado país, é muito mais difícil, né? Tem muito mais desafios para serem atendidos, né? Imagina, um país com 1 bilhão de pessoas, né? É um desafio na área da alimentação, na área da saúde, né? na questão do emprego, né? de disputas políticas, né? Diferenças culturais. É muita coisa, né, para gerenciar, mas as pessoas estão aí, né, existindo, da maneira como cada dinâmica de cada país acontece. Aqui no Brasil a gente sabe também como é, né, as diferenças na nossa população, né. A gente tem também os outros países, ó, que compartilham aí essa grande quantidade de pessoas, né, Etiópia, Japão, até chegarmos aí na Tailândia. Esse mapa que nós vamos ver na próxima tela mostra os índices de densidade populacional, né, ou seja, os habitantes por quilômetro quadrado, a quantidade de pessoas que estão ali, as áreas do planeta onde as pessoas estão mais concentradas. E a gente vê claramente, ó, também aqui na Ásia, uma quantidade de pessoas gigantescas, né? Olha a Índia bem aqui, né? E a China bem aqui, juntamente com o Japão, que é um país também muito relevante para a Ásia, né? A gente observa também que aqui na Europa Ocidental, né, também tem e na Europa Oriental também, na Europa como um todo, tem também uma quantidade muito relevante de pessoas, né? Então, existem essas diferenças aí ao longo dos países, né? Então, uma das diferenças importantes é a localização, né? A posição das pessoas no mundo. O território brasileiro também, a gente também consegue fazer aquela diferença, né? A maioria das pessoas vivendo na região sudeste do Brasil, tem uma quantidade menor de pessoas vivendo na região centro-oeste, né? Na região sul, até por ter um tamanho, uma extensão territorial menor, também vai ter menos gente do que na região sudeste. Então, quando a gente pega o planeta inteiro, também existem áreas onde vai ter mais e menos pessoas compartilhando o mesmo espaço. Nessa tabela que a gente vai ver na próxima tela, traz esses dados que a gente vê ali, né, em números. A gente viu o mapa ainda agora, a gente já sabe, nós já estudamos aqui que um mapa ele concentra informações que permitem a gente entender sem precisar ler texto. Essa tabela está acompanhando aquele mapa lá, né? Ela está acompanhando aquele mapa quando a gente mostra a questão da quantidade de pessoas concentradas. E a Ásia, mais uma vez, é uma área onde tem a densidade populacional maior entre os continentes. Pessoal, mas continuando nesse tema, né, sobre a divisão entre as pessoas, né, essa questão aí das diferenças que existem entre as pessoas, a gente também consegue diferenciar cada país, cada região, com relação aos seus índices ou indicadores socioeconômicos. O que é isso? Vamos lembrar? Né? Nessa tela aí, né? São dados, informações que trazem aí como essas pessoas estão vivendo. Dá para saber hoje em dia como as pessoas dos países estão vivendo. Nessa montagem que a gente está mostrando aí, que traz aí os principais indicadores socioeconômicos, a gente tem valores diversos aí, ó. Como é que está o produto interno PIB, o produto interno bruto, né, que é o PIB dos países? Como é a renda per capita desses países aí, né, a renda por pessoa em média, né? Como é que está o IDH, que a gente vai falar daqui a pouco? A oferta de serviços, o nível de desemprego, o coeficiente de Gini, ou de Gini, né, que é o índice de desigualdade entre os países, né? Então a gente tem esses indicadores. Um que é muito importante, e é isso que a gente vai relembrar aqui na nossa revisão, é o IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano. Que, como a gente vai ver, né, continuar a analisar agora aí, o IDH é um conceito que foi elaborado ali, né, por volta da década de 90, né, e até hoje ele é bastante utilizado para analisar como é que está o desenvolvimento das sociedades, né? A gente vai ver, inclusive, na próxima tela, que o IDH tem essa característica de os governos, eles anunciam,
Eles trazem as informações sobre as suas populações, né? O Brasil, por exemplo, ele tem o censo demográfico, ele tem a PNAD, a PNUD, várias informações que o IBGE, principalmente, né? Ele traz essa informação sobre como é que está aquela população naquele momento. E todos os países também trazem essas informações oficiais. O que é feito? É feito basicamente uma contagem, uma comparação entre os países, e isso acaba gerando valores numéricos, né? A gente consegue compreender como é que está em números mesmo, em índices, para facilitar a própria comparação, né? E a gente tem aí esses fatores que estão aparecendo na tela aí, como é o caso da renda bruta, da expectativa de vida, da acesso à educação, né, que vem ali pelas taxas de alfabetização, da escolaridade, do número de matrículas. São índices, pessoal, que trazem aí informações de como é que aquela sociedade está vivendo. E aí eles conseguem esses valores, somam esses valores, fazem aí as suas médias, fazem aí todo esse conjunto de informações, e isso acaba sendo comparado com outros países. Então o Brasil hoje é considerado um país de IDH alto, porque na média, né, a gente tem uma população que tem ali determinada característica de qualidade de vida, de saúde, educação, de tudo mais, né? O problema é que ter um IDH alto não significa que todas as pessoas daquele país vivem numa qualidade de vida 100%, né? A gente está falando aí de média, e quando um país tem muita desigualdade social, né, esse índice ele acaba também não sendo tão 100% assim. Mas o fato deles terem índices altos significa que, na média, a população está tendo algum atendimento, está tendo algum acesso a alguma coisa, né? É um indício que, por exemplo, explica as características do Brasil. Essa questão da desigualdade, pessoal, agora a gente vai mudar um pouco para uma informação que é muito importante a gente analisar aqui, também vem da sociedade, é a questão da privatização de uma cidade, né? Quando você tem numa mesma cidade espaços e que era para ser público, mas que ao longo do tempo vai virando espaço de uma única pessoa ou de um único grupo de pessoas. E o resto da população não pode acessar aquilo ali, né? Ou ninguém pode acessar aquilo ali, ou para não ficar feio, né? Para não ter mendigo na rua, ou porque as pessoas mais ricas passam por ali, elas não querem ter contato. Tem isso também, tá, gente? Então, tem situações muito desagradáveis que a gente vai ver agora nessa próxima tela, e que é uma informação importante da gente também estudar, que numa mesma cidade, existem construções arquitetônicas, soluções de urbanismo, né, de organização ali das construções, que são excludentes. Quando você tem essas estratégias que mantêm pessoas indesejadas afastadas. Vamos ver então na próxima tela do que a gente está falando. A gente está falando de uma coisa chamada arquitetura hostil. Dentro de uma cidade, ela tem acontecido bastante. Às vezes é por conta de uma prefeitura que faz isso, ou mesmo por conta de uma empresa privada que não quer certas coisas, né? Ou condomínios de luxo costumam também fazer isso, enfim. A arquitetura hostil é aquela que dificulta o acesso das pessoas de alguma forma, né? Que prejudica, por exemplo, a coisa dos bancos com braços. Olha essa imagem aí que mostra um banco, provavelmente de praça, só que ele tem essas divisórias ali. Então, uma pessoa que vive em situação de rua, ela não consegue se deitar ali, né? Para existir ali, enfim, não tem para onde ir. Então, alguém decidiu colocar essas divisórias para dificultar uma pessoa de deitar nessa casa. Então, isso nesse banco. Então, isso é um exemplo de arquitetura hostil. Outra coisa que é muito comum, que a gente vai ver na próxima tela, são as cercas em torno de praças. Como a gente sabe, uma praça é um ambiente público, onde as pessoas circulam. E aí tem essa situação de colocar cerca ao redor de praça, controlar a entrada, né? Justamente para evitar, por exemplo, quando uma prefeitura decide fazer isso, é justamente para evitar ver gente morando ali na praça, dormindo, mendigos, e isso acaba dificultando, né? Pessoas que vivem em situação de rua, de ficar naquelas áreas, mas elas acabam ficando não dentro, mas ficam próximo da entrada, ficam no muro, na cerca dessas praças, enfim. Para algum lugar elas vão, acaba prejudicando da mesma forma, mas existe esse tipo de situação. Na próxima tela a gente tem essa imagem que está aparecendo aí, tem sido muito vista, né, pela comunidade, tem sido muito criticada, né, pelas pessoas que trabalham ali, né, com
questões de direitos humanos e tudo mais, que é um dos exemplos mais clássicos de arquitetura hostil, é quando você coloca pinos de metal em calçadas, né, em áreas ali próximas ali de comércios ou de lojas, de bancos, enfim, residências. Quando você tem uma área onde colocam-se esses pinos aí, né, essas construções aí que não permitem com que alguém se deite aí, por exemplo, se sente aí, né? Então isso acaba prejudicando também essa pessoa, o dono dessa área aí acabou colocando isso para evitar pessoas de acessar essas áreas, tá? Expulsando mesmo as pessoas de ocuparem esse lugar aí, né? Esse é um exemplo de arquitetura hostil, né? Uma pessoa que muitas vezes ela não colabora, não quer ajudar, a prefeitura também não colabora auxiliando essas pessoas que estão ali, então a solução do dono desse lugar, né, acaba sendo isso, de simplesmente expulsar, né? Não quero vocês aqui, não tenho nada a ver com isso, vou proteger a minha área aqui, o meu território, e cenas como essa, né, acabam sendo muito comuns, é um problema muito complicado, né? A gente tem outros exemplos aí de arquitetura hostil, que é a iluminação inadequada, áreas que não são iluminadas e justamente por não ter iluminação as pessoas não frequentam, né? Isso acaba dificultando mesmo, acaba prejudicando, né, a passagem de pessoas, justamente para não ter gente ali naquelas áreas, né? Acesso limitado a edifícios públicos. Muitos departamentos de governos, eles são públicos, eles não são privados, não são ambientes privados. As pessoas podem acessar aquilo ali, mas o que mais a gente vê aí é qualquer lugar, tem uma portaria, tem uma área ali onde não pode entrar, não pode pedir informação, não pode fazer nada, né? Então isso também, essa dificuldade da própria população de acessar certos espaços, também é um exemplo, né, nesse sentido, e é muito comum, inclusive, está normalizado na sociedade essa coisa de trancar tudo, não deixa ninguém entrar porque, né, não pode entrar e pronto. Outra coisa que a gente está vendo aí, né, é assentos, espaços sem assentos, né? Você tem ali uma área que é pública, uma praça, por exemplo, sem áreas cobertas, sem nenhuma área coberta, paradas de ônibus, por exemplo, sem áreas cobertas, né? Então, isso também é outro problema que prejudica ali as pessoas de ficarem ali. Tanto quem está, por exemplo, numa parada de ônibus esperando o ônibus, quanto também mendigos, né? Pessoas que vivem em situação de rua, né? Pessoal, outra informação muito importante, ainda falando sobre a questão das cidades, é exatamente como que a prefeitura ajuda a resolver problemas como esse, né? Da população de rua, da arquitetura, do urbanismo e tudo mais. Tudo isso também tem que estar disposto num documento que a gente estudou por aqui, que se chama Plano Diretor. A gente vai relembrar agora algumas etapas do Plano Diretor. Nós temos 4 etapas principais. Aqui para as nossas aulas, a gente tem essa necessidade de organizar as coisas ali em situações mais fáceis para a gente compreender, tá, gente? Então a gente tem essa primeira etapa, que são os estudos preliminares, quando a secretaria dessa prefeitura vai analisar quais são os principais problemas dessa cidade, o que tem que ser resolvido, só para saber onde é que eles estão, né? A etapa de diagnóstico já é uma etapa onde esses pesquisadores, esses responsáveis vão tentar analisar esse problema, entender por que ele está acontecendo. Situações de trânsito, por exemplo, né? Aí tem esses próprios profissionais criam um plano de diretrizes para entender, olha, é necessário para resolver esse problema fazer isso aqui, seria interessante fazer isso aqui. Essa é uma terceira etapa. E por último, a gente vem aqui a instrumentação do plano, que é quando esse plano diretor ele se torna um texto legal, produzido, né, pelos órgãos públicos de maneira geral, e vai para discussão nas câmaras municipais, onde ficam os vereadores e tudo mais. Esse que é o sentido, né, normal de um plano diretor, e ele passa para discussão, passa para aprovação e tudo mais. Beleza, gente? Vamos continuar agora verificando uma última informação sobre, né, nessa tela aí agora, com relação nessa tela aí agora, que a gente estava vendo ainda agora, né, e sobre onde esses municípios são, quais são as características que fazem os municípios serem apresentados, né, nesse plano diretor, né? A gente tem ali cidades com mais de 20 mil habitantes, a gente tem cidades que fazem parte de aglomerações, regiões metropolitanas, áreas de interesse turístico, mesmo não sendo uma cidade grande, mas tem um ponto turístico que é muito visitado por pessoas, então precisa ter um plano diretor para organizar aquilo ali, né? E tem várias áreas de influência, atividades com
com uma importância ambiental. Tudo isso é muito importante para uma cidade. Cada prefeitura tem que se organizar, né, para prever como é que deve ser organizada ali a cidade. Esse que é o papel de uma prefeitura, de uma Câmara Municipal, tentar estabelecer condições com que a sociedade daquela cidade, né, ela vai se organizar, né, para não ficar tudo bagunçado, uma pessoa fazendo de um jeito, outra pessoa fazendo de outro. Então aquele município organiza como é que vai ser ordenada a questão urbana nessa cidade.